Bem-vindos ao Casos de Sangue. Hoje eu venho contar para vocês um caso horripilante. O caso de Sharon Laheti-Serra, a estrela do Equador. Mulheres lindas, ricas, famosas e bem-sucedidas, às vezes são muito infelizes em suas vidas pessoais. Nossa protagonista hoje é a artista equatoriana, atriz de televisão, produtora musical e designer de lingerie Edith Rosário Bermel Cisneros, mais conhecida como Sharon Laheti-Serra ou simplesmente Sharon. Com seu próprio trabalho árduo, perseverança e talento, ela alcançou alturas que muitos só poderiam sonhar, tornando-se uma das maiores estrelas do Equador e da América Latina em geral. Sharon sonhava com a felicidade feminina simples, conforto familiar e um porto seguro onde pudesse retornar todas as noites e simplesmente ser ela mesma. Mas o homem que ela amava, seu esposo e pai de seu filho, via nela apenas uma fonte inesgotável de recursos financeiros para sua vida tranquila e despreocupada. Foi este homem que eventualmente se tornou o responsável pelo falecimento da favorita da nação em 2015, mas apesar da ampla publicidade, o ponto final neste caso de grande repercussão não foi colocado até hoje. As origens de uma lenda. A futura estrela nasceu em 28 de março de 1974 na grande metrópole de Santiago de Guayaquil, localizada no rio Guayas, na província do Equador. O nome completo dado à menina no nascimento é Edith Rosário Bermel Cisneros. Ela cresceu em uma família simples e bastante modesta, onde além dela havia outras duas crianças. Logo após o nascimento da filha, toda a família se mudou para a cidade de Durán, onde a futura rainha da Tecnobúmbia passou sua infância e juventude. Edith, desde cedo, era uma menina brilhante, ativa e muito artística. Em casa, Laheti-Serra, carinhosamente chamada de Charo ou Charito, e foi esse apelido que mais tarde se tornou parte de seu nome artístico. Quando criança, Edith era uma grande fã da popular série de comédia americana A Feiticeira. Sua ídola e objeto de imitação era a estrela principal deste programa, a cultuada atriz Elizabeth Montgomery. A partir daí, a menina começou a se chamar de Charo, a feiticeira, e sonhava em repetir o sucesso de sua atriz favorita. Desde pequena, ela se interessou por música e adorava cantar. Tinha um bom ouvido musical e dados vocais razoáveis, mas chamá-los de extraordinários seria difícil. No entanto, a menina conquistava a todos com seu carisma natural, artisticidade e capacidade de se reinventar. Aos 8 anos de idade, ela conseguiu vencer o festival infantil da cidade, apresentando composições como Fox in Call e Los Angeles. Na época em que se formou na escola, já havia conquistado vários prêmios em competições musicais municipais e regionais. Ela sonhava em se tornar uma cantora famosa e conquistar os grandes palcos, mas seus pais eram céticos em relação a esses sonhos. Eles acreditavam que ela não era talentosa o suficiente para se tornar uma estrela, e como sua família não tinha conexões no meio artístico, a carreira de artista não valia a pena sonhar. Edith, ouvindo os conselhos de sua família, decidiu ir para a universidade, escolhendo uma profissão mais prática e realista como especialista em relações públicas na Universidade Estadual de Guayaquil, na Faculdade de Ciências da Comunicação. Mas seu sonho de se tornar cantora não desapareceu. Edith acreditava que tudo tem seu tempo, e ela deveria esperar um pouco para escolher o momento mais apropriado. Caminho para a fama. Durante seus estudos na universidade, Edith aceitava qualquer trabalho temporário e se aventurou como professora assistente em um jardim de infância, vendedora de doces e moroco, uma bebida tradicional equatoriana, além de dançarina em um grupo criativo local que se apresentava no aquecimento de artistas e grupos musicais populares visitantes. Mas tudo isso era apenas para economizar dinheiro, que ela mais tarde usou para gravar seu álbum de estreia, Coração Valente, lançado em 1998. Em 2005, a cantora lançou seu terceiro álbum de estúdio e recebeu o prestigioso prêmio como a primeira artista solo de Tecnobúmbia do país a liderar as paradas musicais. Em 2010, ela lançou seu quarto álbum intitulado Pouco a Pouco,
E 2 anos depois, seu quinto álbum foi lançado, que infelizmente se tornou o último em sua vida e carreira. O auge da carreira. Desde o início dos anos 2000 até seu trágico falecimento em 2015, Sharon foi autora, apresentadora e co-apresentadora de muitos programas de entretenimento e shows de televisão em canais do Equador e outros países da América Latina. Ela participou ativamente de séries de televisão e também trabalhou como especialista em relações públicas para o Canal TV. Além de uma carreira bem-sucedida na cena musical e na televisão, Edith também decidiu se aventurar como designer de moda, criando lingeries sedutoras a partir de seus próprios desenhos. Neste caso, ela também alcançou sucesso e a marca que ela criou rapidamente ganhou popularidade entre as mulheres em quase toda a América. Qualquer negócio que Sharon não assumisse, ela conseguia ter êxito em todos, alcançando grandes alturas e reconhecimento. Vida pessoal. As sombras do estrelato. Apesar do sucesso vertiginoso no palco, televisão e negócios da moda, a vida pessoal de uma das principais estrelas do Equador não era tão promissora. Ela não gostava de tocar neste assunto em conversas com a imprensa e evitava de todas as formas tais perguntas dos jornalistas. No entanto, Sharon Larreticera estava constantemente sob as lentes de numerosas câmeras fotográficas e de vídeo, então, esconder qualquer coisa de olhos curiosos era simplesmente impossível. Sabe-se que em meados dos anos 90, a aspirante a artista manteve um relacionamento romântico com um empresário e produtor musical chamado Eduardo Gray. Durante vários anos, o casal esteve oficialmente noivo, mas o casamento nunca aconteceu, embora Edith tenha dado à luz uma filha de seu companheiro, a qual ela nomeou Aris Samantha. A filha herdou o espírito empreendedor e o talento artístico de sua mãe, tornando-se também uma artista e atriz bastante famosa. Mas não conseguiu superar sua mãe, apesar de todos os esforços e conexões disponíveis. Logo após se separar de Eduardo, Sharon iniciou um novo romance, desta vez com um operador de televisão pouco conhecido, com quem se conheceu enquanto trabalhava em uma das telenovelas. Seu relacionamento se desenvolveu rapidamente e, após um curto noivado, o casal realizou um modesto casamento, tentando esconder este evento dos outros, mas a notícia logo se tornou pública e o próprio casamento durou muito pouco tempo. Sobre os motivos da separação repentina, a artista preferiu manter silêncio. Posteriormente, a artista teve relacionamentos românticos com um famoso empresário chamado Pedro Francisco, depois com um jovem dançarino do corpo de balé que se apresentava com ela no palco, bem como com alguns de seus colegas artistas. Infelizmente, nenhum desses romances teve uma continuação séria e Sharon se separou de seus namorados por diversos motivos. A própria artista não queria comentar sobre os eventos que ocorriam em sua vida pessoal. Ela criava sua filha, dedicava-se à carreira, mas ainda esperava que um dia em sua vida aparecesse um homem digno e amoroso. Geovanny Lopes. O início do fim. Em 2009, a artista conheceu um jovem chamado Geovanny Lopes, que era mais de 10 anos mais novo que ela. Ele também era natural do Equador, mas ainda criança havia emigrado com seus pais para os Estados Unidos. A família se estabeleceu em Nova York, onde praticamente toda a infância e adolescência de Geovanny aconteceu. Eles se conheceram pela primeira vez durante uma grande turnê da cantora nos Estados Unidos. Mas naquela época, sua comunicação se limitava ao trabalho, e o próprio Lopes ajudava na organização das apresentações de Sharon. Mas, provavelmente, mesmo então, estes dois já haviam desenvolvido alguma simpatia um pelo outro. Além disso, descobriu-se que o jovem era um fã de longa data da rainha da Tecnobúmbia, e ele se sentiu honrado em ter a oportunidade de trabalhar pessoalmente com ela. Um ano depois, Geovanny decidiu retornar ao seu Equador natal. Ele trouxe consigo os designs que havia desenvolvido para artistas, um dos quais ele criou especificamente para Sharon. Assim começou sua colaboração, e quase imediatamente um romance intenso surgiu entre eles. No momento em que este relacionamento começou, a artista já tinha 36 anos de idade,
e Giovanni mal havia completado 24 anos. No entanto, a diferença de 12 anos de idade não os incomodava, e o casal não se importava com o que as pessoas ao seu redor pensariam sobre isso e como escreveriam sobre eles na imprensa. Quase imediatamente, os namorados foram morar juntos, decidindo compartilhar a vida. No entanto, deve-se notar que os pais e a filha da artista tratavam seu novo escolhido com muita cautela. Giovanni não agradou a eles desde o início, e eles decidiram que o jovem havia iniciado o romance com a estrela apenas por seus próprios interesses egoístas, e na verdade não a amava, mas apenas queria se aproveitar dela. Sharon não ouviu os avisos dos entes queridos porque acreditava que havia encontrado o homem principal de sua vida, com quem viveria muitos anos felizes. Logo, o casal se casou e começou a pensar no nascimento de um herdeiro em comum. No entanto, aqui eles enfrentaram um problema porque a artista não conseguia engravidar. Como resultado, ela decidiu fazer fertilização in vitro e, em maio de 2012, aos 38 anos, a celebridade deu à luz um menino que foi chamado de Brian Giovanni Lopes. Relacionamento abusivo. Giovanni, apenas no início, tentou ser um homem carinhoso e amoroso em quem se podia confiar em tudo. No entanto, assim que o casal concluiu o casamento e a artista engravidou, o comportamento do jovem marido começou a mudar rapidamente, e ele próprio literalmente se transformou em um tirano doméstico. Ele não mais procurava ganhar dinheiro independentemente e estava bastante satisfeito com a posição de dependente financeiro, gastando voluntariamente o dinheiro de sua esposa para suas próprias necessidades, entretenimento, roupas caras e cuidados com sua aparência. Além disso, Lopes começou a abusar de bebidas alcoólicas e aparecia cada vez menos em casa, preferindo passar o tempo com amigos e amantes. Somado a isso, Giovanni começou a insultar abertamente sua esposa, apontando para sua idade e beleza em declínio. De acordo com alguns relatos, por causa de suas declarações e comentários ofensivos, Sharon decidiu fazer uma série de cirurgias plásticas para preservar sua juventude e agradar seu marido. Em particular, a artista aumentou os seios, fez lifting e várias manipulações cosméticas, mas todos os seus esforços foram em vão e não ajudaram a trazer paz e harmonia de volta à família. A rainha da Tecnobúmbia continuava trabalhando ativamente, estrelava séries de TV, apresentava programas de entretenimento e também preparava material para a gravação de um novo álbum. Ela tentava sorrir em público e afirmava que estava finalmente feliz em sua vida pessoal. No entanto, apenas as pessoas próximas a ela sabiam como as coisas realmente estavam em sua família. No início de 2014, quando o pequeno Brian ainda não tinha 2 anos de idade, a artista fez a primeira tentativa séria de romper o relacionamento com Giovanni, mas ele disse que só concordaria com o divórcio se Sharon lhe desse metade de sua propriedade e fundos em suas contas bancárias, para que ele, após a separação, pudesse continuar levando uma vida ociosa e despreocupada a qual estava acostumado. Sharon não podia concordar com essas condições e então começou a consultar advogados sobre como dissolver o casamento, mas ao mesmo tempo manter a propriedade e obter a guarda total de seu filho pequeno. No final do ano, a vida familiar tornou-se simplesmente insuportável, mas o casal continuava em público a desempenhar o papel de esposos felizes. A última viagem. Na véspera do Ano Novo de 2015, a artista fez uma série de shows festivos e também atuou junto com seus colegas artistas em vários eventos dedicados ao Natal e Ano Novo. Depois disso, exausta pelo trabalho, a jovem decidiu organizar umas pequenas férias e ir com amigos, marido e filho para o litoral para relaxar um pouco, tentar organizar seus pensamentos e decidir o que fazer a seguir. Na noite de 3 de janeiro de 2015, todo o grupo decidiu fazer a viagem de volta, já que a jornada seria longa e eles estavam viajando de carro. Os amigos decidiram seguir uns aos outros e manter contato constante caso alguém precisasse de ajuda. Eles decidiram coordenar todas as paradas no caminho com antecedência.
Sharon teve que dirigir o carro naquela noite porque seu marido havia bebido durante todo o dia. Depois de algumas horas, o grupo fez uma parada em um posto de gasolina e decidiu jantar em um café à beira da estrada. Durante a refeição, a cantora e seu jovem marido tiveram uma grande discussão porque Giovanni novamente pediu uma bebida, embora anteriormente tivesse prometido que não beberia e assumiria o volante, dando a Sharon a oportunidade de descansar e dar atenção à criança. O casal discutiu por cerca de meia hora e não conseguiu chegar a um acordo sobre quem dirigiria o carro. No final, seus amigos não aguentaram mais e perguntaram se poderiam continuar seu caminho. A cantora disse que não queria atrasá-los por causa de seus problemas familiares, então eles poderiam seguir em frente, e ela e Giovanni teriam que ficar um pouco mais. Os amigos relutantemente concordaram e após mais meia hora seguiram para seu carro, deixando o casal no café à beira da estrada. Eles não tinham ideia de que nunca mais veriam Sharon com vida novamente. A noite fatídica. No dia 4 de janeiro, por volta de 1h30 da manhã, os amigos receberam uma ligação de um Giovanni agitado pedindo que voltassem, porque havia ocorrido um acidente e Sharon poderia ter partido. Suas palavras foram um verdadeiro choque, porque ele não especificou detalhes e não estava completamente claro o que havia acontecido na estrada noturna. Quando eles retornaram, os serviços de emergência já estavam no local, tentando ajudar a vítima e reconstruir o cenário dos acontecimentos. De acordo com Giovanni, na rodovia Ruta del Espílitos, próximo à província equatoriana de Santa Helena, por volta de 1h15 da manhã, sua esposa saiu do carro para acalmar seu filho que chorava e trocar sua fralda. Nesse momento, outro carro colidiu com ela em alta velocidade. Este carro, sem nem mesmo parar, acelerou deixando o local do incidente. A jovem foi arremessada a algumas dezenas de metros para o lado da estrada pelo impacto. Quando a ambulância chegou, ela ainda estava com vida. Ela foi até levada ao hospital, mas apesar dos melhores esforços dos médicos, Sharon não resistiu aos ferimentos graves e hemorragia interna. Giovanni ainda estava embriagado e confuso em seu depoimento, e sua história soava bastante estranha e não muito lógica. A polícia, portanto, decidiu detê-lo até a manhã seguinte, para interrogá-lo em detalhes quando ele estivesse sóbrio. Lopes confirmou as palavras dos amigos de que ele e sua esposa discutiram durante toda a noite e admitiu que, contrariando as promessas e proibições de sua esposa, desafiadoramente bebeu álcool para não dirigir e irritar Sharon. No depoimento de Giovanni, ele não viu o número da placa do carro que atingiu sua esposa. Nem sequer lembrava a marca e apenas disse que o carro era branco. Não havia câmeras de segurança naquele trecho da estrada, nenhuma testemunha pôde ser encontrada, e o próprio acidente parecia suspeito porque Sharon nem sequer virou para o lado da estrada antes de sair do carro e não se certificou da segurança, embora em uma estrada reta e deserta, qualquer veículo possa ser visto e ouvido de longe, mesmo à noite. Quanto mais a polícia tentava correlacionar todos os fatos com a história de Lopes, mais o ocorrido se assemelhava não a um acidente, mas a um ato premeditado. Giovanni estava confuso sobre o tempo e a cronologia dos eventos. Não conseguia lembrar detalhes, mas o mais interessante é que ele não conseguia explicar por que seu carro estava virado na direção oposta à rota que eles estavam viajando. Após outro interrogatório, o marido da falecida cantora foi preso como o principal suspeito no caso. As investigações. A autópsia revelou que o corpo da falecida tinha numerosos ferimentos típicos de uma vítima de acidente de trânsito. No entanto, os especialistas também encontraram uma marca clara e bastante profunda no peito de Sharon, que poderia ter sido deixada por um cinto de segurança. Este fato levantou ainda mais questões e suspeitas. Samantha, que passou as férias de Ano Novo na companhia de seu namorado, soube da tragédia através da cantora Sônia Ramos, uma amiga próxima e colega de sua mãe. A jovem não conseguia acreditar que tudo isso estava realmente acontecendo. Ela ligou para seu pai, Eduardo Gray, e pediu que ele viesse até ela o mais rápido possível, para que juntos fossem à casa de Sharon e começassem os preparativos para o funeral. Após fazer todos os arranjos preliminares,
O corpo da celebridade foi levado ao Coliseu Voltaire Paladines Polo, na província de Guayaquil. Para dar o último adeus a uma das estrelas mais brilhantes do Equador, vieram milhares de seus amigos, colegas e fãs. Este triste evento foi coberto em todas as principais publicações do país e na televisão, sendo até mesmo anunciado um dia de luto. Samantha, em profundo pesar, chorava no ombro de seu pai e próximos estavam sua avó, avô, tio e tia. Todos os membros da família da falecida celebridade se recusaram a comentar de qualquer forma sobre o ocorrido. Nenhum deles acusou Giovanni diretamente pelo acontecido, mas todos demonstraram sua atitude negativa em relação a ele. A busca por justiça. O caso foi um dos mais importantes na história do Equador, sendo amplamente coberto pela imprensa e colocando em risco a reputação do sistema judicial do país. O veredicto inicial literalmente chocou parentes e fãs da celebridade, e a revisão do caso foi tão prolongada que o ponto final neste assunto não foi colocado até hoje. Assim, o carro branco que supostamente atingiu a artista foi encontrado alguns dias depois. O veículo tinha danos característicos que, como os especialistas estabeleceram, poderiam ter sido obtidos como resultado de um acidente ao atingir uma pessoa em alta velocidade. A proprietária do veículo era uma jovem chamada Tatiana Chaves, que categoricamente negou seu envolvimento no acidente. No entanto, a promotoria abriu 2 processos criminais ao mesmo tempo: negligência contra Tatiana e premeditação contra Giovanni Lopes. A história de Lopes soava extremamente pouco convincente. Ele se confundia e se contradizia. Às vezes reconhecia o carro e até afirmava ter visto o motorista. Outras vezes duvidava de suas próprias palavras, referindo-se à intoxicação alcoólica. Paralelamente, a filha e os pais da falecida também apresentaram uma declaração culpando o marido da cantora pelo incidente. Na opinião deles, ele nunca amou Sharon e tinha motivo para prejudicá-la a fim de se apoderar de seu dinheiro e obter a custódia da criança. Assim, Samantha observou que sua mãe, pouco antes da tragédia, consultou advogados sobre a dissolução do casamento. Samantha também acrescentou que seu irmãozinho, que foi a única testemunha do incidente, chorava o tempo todo e repetia: "Papai é mau". No entanto, eles não envolveram a criança como testemunha para não causar ainda mais trauma psicológico ao menino. Após uma reconstrução detalhada dos eventos daquela noite, Tatiana foi descartada como suspeita ao comparar os horários e locais onde ela havia sido vista antes e depois do acidente. Foi determinado que ela não poderia ter estado fisicamente perto do local do acidente naquele momento, e seu carro havia sido danificado em outro incidente. Logo depois, foi encontrado o outro carro que teria atingido Sharon. O proprietário, Luiz Coro, que estava dirigindo naquela noite, foi detido. Naquela altura, ele já havia conseguido substituir o farol quebrado e reparar outros danos na carroceria. Mas os especialistas conseguiram estabelecer que no local do acidente foram encontrados fragmentos de vidro de seu carro. Luiz admitiu tudo e disse que Sharon literalmente caiu sob as rodas de seu carro, e ele ficou tão assustado com o ocorrido que simplesmente foi embora. Em junho de 2015, Giovanni foi considerado responsável pelo incidente de sua esposa. Especialistas provaram que o ferimento no peito da mulher causado pelo cinto de segurança foi provocado por ela tentando se proteger antes de seu marido a empurrar para fora do carro, direto sob as rodas de outro veículo. No entanto, o veredicto do tribunal chocou os parentes e fãs de Sharon porque seu agressor recebeu apenas 3 anos. Um novo julgamento e tentativas de apelar do novo veredicto causaram uma tempestade de agitação na mídia e provocaram muitos protestos em todo o país. As pessoas exigiam uma punição justa para o responsável pelo incidente da estrela e favorita nacional. Já em julho do mesmo ano, os juízes envolvidos no caso foram suspensos e, posteriormente, destituídos. O novo corpo judicial cancelou o veredicto anterior, argumentando que uma série de erros administrativos e burocráticos haviam sido cometidos. Todas as tentativas dos advogados de defesa de contestar a anulação do veredicto foram mal sucedidas. Luiz Correro
Foi isentado de responsabilidade pelo falecimento da cantora, mas ainda foi acusado de fugir do local e tentar ocultar evidências. Já Geovanny Lopes era trazido para cada sessão do tribunal sob forte segurança, a fim de evitar ataques a ele por parte dos fãs de Sharon. Em outubro de 2015, o marido da cantora foi considerado culpado e sentenciado a 26 anos de prisão. O tribunal também levou em consideração as evidências fornecidas por Samantha sobre os maus tratos de Geovanny à sua mãe, bem como o fato de que ele chantageava sua esposa, exigindo dela uma soma fabulosa pelo consentimento ao divórcio. Alguns meses depois, 2 recursos foram apresentados simultaneamente. A promotoria exigiu aumentar o prazo para o máximo de 35 anos e os advogados insistiram na legalidade da nova sentença. No entanto, ambas as reclamações foram rejeitadas. Em 2021, Lopes novamente tentou contestar a decisão do tribunal. Além disso, ele declarou que foi submetido a maus tratos na prisão e seus direitos foram gravemente violados. O prisioneiro chegou a fazer greve de fome para pressionar o tribunal a libertá-lo. Ele argumentou que foi injustamente condenado e o principal responsável pela tragédia, Luiz Correiro, permaneceu livre. Em 2023, Geovanny, já com um novo advogado, recorreu novamente, mais uma vez esperando garantir sua liberação. Vale ressaltar que, neste caso difícil, a composição dos juízes foi novamente alterada, devido ao abuso de poder revelado. Portanto, a defesa de Lopes espera não apenas contestar o veredicto, mas também buscar compensação pelos anos passados na prisão. Mas e vocês, o que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.